Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de calorimetria de hoje nós vamos falar sobre o calor sensível. E como nós já conversamos em aulas anteriores, o calor sensível é aquele responsável pela variação da temperatura de um corpo. Vamos quantificar o valor desse calor sensível. É uma expressão bem simples que você tem que saber. Ele é dado pela equação m vezes c vezes ΔT, que é a quantidade de calor que pode ser dada em caloria, quilocaloria, joule, quilojoule, alguma unidade de energia, tá? A caloria, nós já comentamos, é a mais utilizada, apesar de não ser do Sistema Internacional de Medidas. A massa, o m, é a massa da substância, que pode vir normalmente em grama ou quilograma. O Czinho, que é a grandeza nova. Ela é chamada de calor específico. O que é isso, pessoal? Calor específico é uma propriedade, é uma característica de cada substância individualmente. Ele vai nos dizer se a substância ela é facilmente aquecida, ou seja, ele sofre facilmente uma variação de temperatura, ou ela é difícil de ser aquecida, né? Sendo mais difícil variar a sua temperatura. A princípio, nós vamos usar um valor constante para o calor específico, mas saibam que ele depende da temperatura, tá certo? Mas nós não vamos nos preocupar com essa variação do calor específico neste momento. Suas principais unidades são caloria por grama grau Celsius, é a que a gente costuma utilizar, e joule por quilograma Kelvin, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. E por último, nós temos a variação de temperatura, né, ΔT, pode ser em grau Celsius, Kelvin, grau Fahrenheit. E aqui grau Celsius e Kelvin são a mesma coisa, né? Porque como a gente está falando de variação, essas duas unidades em variação, elas têm o mesmo valor numérico. Professor, como é que eu vou decorar essa fórmula? Bom, com o tempo, né, você vai se acostumar, a gente vai fazer exercício, você vai se acostumar a utilizá-la, mas você também pode usar o que macete. É um método mnemônico para você lembrar ó, que Q é igual a M, C, T, né, que seria aqui o ΔT. Tá certo? Um método mnemônico legal aí para você não esquecer a fórmula do calor sensível. Outra forma da gente expressar o calor sensível é através da capacidade térmica, né? Vamos chamar aqui de Czão. O que é essa capacidade térmica? É uma mistura de característica da substância com a massa do corpo. Geralmente, nós vamos estar interessados apenas em como esse corpo é capaz de trocar calor com os outros. Ou seja, se ele recebe 10 calorias, qual é a variação da temperatura dele? Se ele recebe 20 calorias, qual vai ser a variação da temperatura dele? E assim sucessivamente. Quando nós só queremos saber essa característica térmica do corpo, nós usamos a capacidade térmica. Sua unidade, observe que não tem massa, tá? É só a energia por variação de temperatura. Caso você queira relacionar com a massa, a capacidade térmica é a massa do corpo vezes o seu calor específico. Geralmente, nós usamos essa equação para os calorímetros. O que é um calorímetro? É tipo um potinho em que nós vamos realizar os nossos experimentos de calorimetria. E aí, quando eu quero saber como que esse calorímetro troca calor com as substâncias que eu coloquei ali dentro, eu vou usar a capacidade térmica desse material. Não é uma regra, tá? Mas é onde principalmente ele vai aparecer. Existe uma terceira maneira, análoga à primeira, de nós escrevermos o calor sensível. Vai funcionar muito bem para os gases, então já vou deixar essa fórmula aqui para vocês conhecerem. Q igual a NCzão ΔT. O que é esse N? É o número de mols da substância, tá certo? O Czão vai ser o calor específico molar,
também vai ser uma característica da substância. Nós vamos ver que para os gases vai depender da atomicidade do gás, se o gás é monoatômico, diatômico, poliatômico. A sua unidade é caloria por mol grau Celsius ou joule por mol Kelvin. E você pode escrever em função do calor específico através da massa molar da substância. Não é comum nós trabalharmos com essa expressão para as substâncias líquidas e sólidas, mas é mais uma maneira de você calcular o calor sensível aí. Cuidado, pessoal, como a gente usa a mesma letra para o calor específico molar e para a capacidade térmica, fica bem atento à unidade de medida, tá? A capacidade térmica não tem o mol, ela só tem o caloria, né, por energia por variação de temperatura. Já o calor específico molar, ele vai ter lá a quantidade de matéria relacionada também. Vamos ilustrar um pouquinho desse calor sensível com um exemplo, e até para você entender um pouquinho das brisas marítimas, né, que a gente tinha comentado, que a areia esquenta mais facilmente que a água. Você já pode ver pelos dados que o calor específico da areia é 5 vezes menor do que o da água, né? E pela expressão Q igual a mc ΔT, por uma mesma quantidade de calor, quanto menor é o calor específico, maior é a variação da temperatura. Então, suponha aí, num dia ensolarado de verão, em que a radiação do Sol forneceu à praia de Copacabana 8,3 vezes 10 a décima calorias de energia ao longo de um dia, sabendo que a massa dessa areia é de 6.000 toneladas, qual seria a variação da temperatura da areia se toda a energia fosse absorvida de uma vez, tá? Não é isso que acontece de verdade, mas só para fazer uma ilustração. E se você trocasse por água, qual seria a variação de temperatura? Então, a primeira coisa que você tem que observar é que a massa aqui está em toneladas e aqui a massa está em gramas, né? Então, a gente tem que fazer essa conversão. Então, para fazer a conversão, 6.000 toneladas, que é 10 ao cubo, quilogramas, vezes 10 ao cubo, passando para grama. Então, isso vai dar 6 vezes 10 a 1, 2, 3, 6, 9, tá certo? Gramas. Finalmente, qual vai ser a variação da temperatura da areia? É o calor recebido, que é 8,3 vezes 10 a décima, dividido pela massa, que é 6 vezes 10 a nona, vezes 0,2, que é o calor específico. Isso dá aproximadamente 69 graus Celsius. Claro que não é essa variação da temperatura da areia, tá certo? Mas se ela tivesse absorvido toda a energia, olha só, é uma grande variação. E para a água, como é que fica para a água? Bom, o ΔT da água vai ser a quantidade de calor, 8,3 vezes 10 a décima, sobre a massa, que é 6 vezes 10 a nona, vezes 1, né, que é o seu calor específico. Então, isso daqui vai dar cerca de 14 aproximadamente, né, 13,8, 14 graus Celsius. Observa, pessoal, que é bem menor. É por isso que a areia esquenta mais rápido ao longo do dia. E quando ela começa a perder calor, ela também esfria mais rápido ao longo da noite. E a água demora para poder fazer esse processo. Legal? Uma outra ferramenta muito utilizada em laboratório é o equivalente em água. Como a gente viu, o calor específico da água é igual a 1, então seria muito interessante que todas as substâncias fossem água, não é? Em que sentido? Todas elas tivessem um calor específico igual a 1. Porque aí a conta se reduziria a m vezes ΔT, já que o C é igual a 1. Para isso nós usamos a massa equivalente. O que é isso? A massa equivalente vai ser a massa da substância, ou melhor, a massa de água, que aquece da mesma maneira que aquela substância que a gente tem ali no nosso sistema. Então, a gente vai ter aqui esse C, que é o calor específico da água, que vale 1. E como é que a gente encontra essa massa equivalente? Você vai fazer a seguinte conta. Esse MC aqui, ele tem que ser o mesmo para a substância. Tá certo? Então, é a massa equivalente, que é a que a gente quer calcular. O C da água, que é 1, é o M vezes C da substância. Quer ver?
No nosso exemplo anterior, que nós falamos sobre areia, qual seria a massa equivalente de água que esquenta igual àqueles 6.000 toneladas de areia? Então, você ia colocar aqui, ó, massa equivalente vezes 1 são 6.000 toneladas, né, que a gente colocou. Vou botar só o 6, tá? Depois eu boto 1.000 toneladas. E o calor específico da areia era 0,2. Ou seja, a massa equivalente é 1,2 mil toneladas. O que isso significa? Que eu tenho 1,2 mil toneladas? Não. Significa que na conta do calor específico, Q igual a mc vezes ΔT, eu posso, no lugar de colocar o mc da substância, eu coloco o m equivalente de água, que vale 1,2 vezes 10 ao cubo toneladas. Parece mais trabalho, não parece? Mas, na verdade, você não vai fazer essa conta já vai ser entregue para você. Ele vai falar assim, ó, a massa, o corpo esquenta com a massa equivalente de água de tantos gramas, sei lá, 10 gramas. Então, você vai colocar ali 10 gramas de água para entender o aquecimento da substância. Não quer dizer que você tenha 10 gramas de água, da substância, tá? Mas ela aquece como se fosse feito de 10 gramas de água. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje foi por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.